Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto dos jovens nesse sábado com a leitura do Salmo de número 1, Salmo 1. Amém? Vou estar iniciando a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos por este culto em que nós nos reunimos, Pai, para adorar o seu nome. Muito obrigado porque o Senhor reservou esse dia para estarmos meditando na tua palavra, te louvando, te adorando. Esteja falando com os nossos corações, nos iluminando, Pai, para aprendermos da tua palavra por meio do Espírito Santo de Deus. Abençoe esse momento de culto, de confraternização, de adoração. Abençoe o louvor que será ministrado. Esteja com cada um que estará aqui na frente, ministrando o louvor ao Senhor. Abençoe a palavra que será ministrada. Abençoe o pregador, a mensagem. Abra os nossos corações para que possamos compreender, Senhor, a mensagem do Senhor para nós. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos agora para o louvor. Chamo aqui a equipe de louvor. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, que nós vamos cantar um cântico aqui alegre, um cântico de celebração. Se você quiser acompanhar com palmas, fique à vontade, que nós vamos cantar celebrar com júbilo, né? Celebrar com alegria, com júbilo ao nosso Deus. E eu convido a cantar conosco esse cântico. Vamos lá? Apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia,
Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar Cantai Teu Amor para sempre. Vamos estar cantando, nós vamos cantar o amor de Deus para sempre, queridos. Porque depois daqui, quando nós estivermos no céu, nós vamos continuar cantando, né, juntamente com os anjos, em uma só voz, cantando o amor do nosso Deus. Esse amor que não mediu esforços para nos alcançar, dando o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. É um amor que ninguém mais tem igual. Então vamos cantar esse amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele sentirá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém, queridos? Vamos orar nesse momento, agradecendo o Senhor por estarmos aqui, entregando à igreja, aos demais irmãos, a programação de amanhã. Teremos a escola dominical, o culto à noite. É um dia de celebração, é um dia do Senhor que já começa hoje. Nós começamos a celebrar hoje, a festa só vai terminar, nunca vai terminar, na verdade. Porque amanhã nós estaremos celebrando, vamos embora celebrando, e no céu vamos celebrar cantando o amor de Deus para toda a eternidade. Sim, Senhor, nós celebramos ao teu nome, porque o Senhor é bom, tu és o nosso Pai, e nós expressamos a nossa alegria, a nossa gratidão do Senhor ter nos salvado, o Senhor ter dado o teu Filho para nos libertar, para nos resgatar do pecado e deste mundo vil. Que nós possamos ter alegria no coração, nós possamos estar sempre alegres, Senhor possa retirar de nós toda a tristeza, toda a dúvida, Senhor, toda a incerteza, tudo aquilo que nos causa desconforto. Venha alegrar o teu povo, venha confortar, ó Deus. Eu oro não apenas pelos irmãos que se encontram aqui nesse momento, mas por toda essa igreja, que esse povo seja um povo que celebre, um povo alegre na presença do Senhor, porque o Senhor se agrada, o Senhor fica feliz quando nós somos gratos, quando nós agradecemos, quando nós reconhecemos o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, que nós possamos ter o coração alegre, Senhor, os nossos lares que sejam radiantes de alegria, de paz, de saúde, que o Senhor nos cure, nos restaure, nos abençoe, para que possamos estar diante do Senhor com saúde, com alegria e paz. Continue nos abençoando neste louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos continuar cantando nesse momento, e a Amanda vai anunciar o próximo cântico para nós. Eu vejo a glória. Oi? Eu vejo a glória. Ela não quis falar no microfone. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Cântico bonito.
Jesus. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Com seus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ó Deus querido, o Senhor continua nos conduzindo e nos abençoando, Pai querido. Amém. Amém. Faltou uma parte do cântico? Faltou? Amém. Amém. Irmãos, é a primeira vez que a gente canta junto aqui, tá? A gente tem um desconto, não é? Mas da próxima vez nós prometemos que vamos cantar melhor aqui. Porque, né? Amém. Amém, queridos. Amém. Orar não quer demais, né? Vamos orar agora, entregando o pregador na presença do Senhor, que nos trará uma mensagem, né? E nós vamos orar agora, nesse momento, e eu vou convidá-lo aqui à frente. Nosso irmão Nicolas, né? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo, e agora chegou o momento da palavra, Senhor. Quero orar pelo teu servo que vai ministrar, ó Deus, essa palavra, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, usando conforme a tua vontade, essa mensagem que trará para esses jovens, ó Deus, para nós que todos somos jovens na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe ele, principalmente, que estará à frente aqui, usando conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido aqui, então, nosso irmão Nicolas, que estará trazendo uma mensagem para nós. Deus abençoe, Nicolas. Você prefere usar o microfone na mão ou com o pedestal? Se quiser, eu coloco o pedestal aqui para você. Na mão mesmo? Então tá, fique à vontade. O importante é você ficar à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Primeiro queria agradecer, pastor, por ter me dado essa oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas Maia e sou novo aqui na igreja e estou muito feliz de poder estar compartilhando da palavra de Deus para vocês. E essa palavra aqui eu tenho estudado ela durante os meus devocionais semanais. E eu quero trazer para os jovens dessa igreja, para quem está assistindo também, sobre o chamado de Jeremias. Jeremias, ele foi um homem chamado por Deus quando ele ainda era um jovem. Ele vivia numa época onde a nação de Judá estava totalmente afastada de Deus. Eles cometiam todo tipo de atrocidade, de pecado, idolatria. E eles cometiam isso e esperavam receber alegria, esperavam paz,
achavam que eles iriam se dar bem nas guerras. Porém, Deus escolheu Jeremias para dar uma mensagem muito contrária ao que as pessoas daquela época pensavam. Deus, ele se importou com o seu povo, e por isso Deus ele escolheu um jovem para anunciar uma mensagem, anunciar um alerta. Irmãos, abram a Bíblia em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. Amém? Vamos lá. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que você é jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram. Estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para vir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando eu estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Então, a gente vê aqui que Jeremias, ele foi um servo escolhido por Deus antes mesmo dele nascer. No ventre da mãe dele, Deus já tinha um sonho, um propósito
para realizar. E assim Deus também tem um propósito na vida de cada um. Às vezes nós não temos consciência, mas Deus pode ter preparado a gente para coisas das quais a gente pensa: meu Deus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de estar aqui, eu não sou capaz de fazer a obra. Mas Deus, Ele nos capacita. Segundo, Deus chamou Jeremias para confrontar. Jeremias, ele era apenas um jovem, mas Jeremias, ele sofreu ataques de reis, sofreu perseguições de pessoas da própria família, de irmãos, porque Jeremias, ele era fiel a Deus. E é isso que a gente pode ver de especial na história de Jeremias. Jeremias, ele mantém a fidelidade a Deus, apesar de ser zombado e odiado pelo povo de Judá. O profeta Jeremias avisa que um dia Deus, ele vai perdoar e restaurar o seu povo. Mesmo que o povo de Judá não merecesse nenhuma salvação, nenhuma esperança, Deus falou que estaria um tempo em que Deus iria perdoar aquela nação. Mas por que Jeremias, sendo um homem de Deus, sendo um homem fiel, ele era tão zombado, tão caluniado, perseguido? Porque acontece que naquela terra do povo de Judá, as pessoas eram muito más, e o mal não consegue conviver com o bem. Na terra de Judá, Judá presenciou uma grande queda que estava acontecendo com a nação vizinha de Israel. Os reis de Israel estavam sendo mortos, enfrentavam guerras, e mesmo Judá vendo que Deus estava castigando Israel por causa da idolatria, Judá não quis mudar. O povo de Judá conscientemente quis continuar no pecado. E aquela nação era uma nação onde as pessoas tinham adotado costumes de vários povos do exterior. Adoravam o deus de Amon, Moloque. Eles sacrificavam as suas crianças para os deuses, botavam bebês no fogo para sacrificar, cometiam adultérios, prostituições, eram mortes, homicídios, ou seja, todo tipo de atrocidade estava acontecendo naquela terra. E os sacerdotes do povo, os reis, não faziam nada. Quem tinha poder para poder fazer justiça na nação estava compactuando com tudo aquilo. Haviam reis que estavam trazendo deuses, ensinando o povo a se afastar de Deus. E as pessoas estavam se afastando de Deus por vontade, conscientes, porque elas sabiam que Deus não concordava com aquilo. Eles tinham a lei, mas eles negaram aquilo. E aqui que entra um critério muito importante sobre este livro, que nós devemos escutar quando Deus chama. O livro de Jeremias, Deus, ele chama o povo ao arrependimento. Deus chama os filhos a tratarem bem os seus pais, os maridos a respeitarem suas esposas, as esposas não serem caluniadoras, a respeitarem seus maridos. Mas o que acontecia em Israel era uma total desordem nas famílias. Era isso o que acontecia. E o povo não escutava Deus chamar. O povo só escutava o que eles queriam ouvir. Haviam falsos profetas, um deles era Ananias, e ele estava espalhando mentiras para o povo. Os falsos profetas diziam que o povo de Judá não iria sofrer nada, que eles poderiam continuar tendo a vida pecaminosa que eles tinham, fazendo a própria vontade, e que ia ficar tudo bem, que os exércitos da Babilônia, Deus disse a Jeremias que a Babilônia iria prender o povo de Israel, o povo de Judá, perdão. Judá e Israel confunde, né? E eles seriam prisioneiros desse povo. Deus alerta o povo de Judá que a única maneira deles escaparem da morte, da fome, da doença, era eles se entregarem aos babilônios. Muita gente não escutou.
muita gente morreu durante esse tempo. Muita gente foi condenada à morte por causa do seu pecado. E o que mais me chama a atenção é que Deus chamou justamente um jovem. E para um jovem falar naquela época não era como hoje, porque Jeremias precisou confrontar muitas pessoas de idade, muitos velhos. Ele foi contra o posicionamento de muitos reis. Ele foi contra a sabedoria do século, daquele tempo. Será que a gente tem sido assim hoje? Hoje a gente vive numa geração muito conectada, vive nas redes sociais, e nas redes sociais a gente quer apresentar um discurso bonito, uma vida que não entra... A gente não quer debater com ninguém, a gente tem medo de ser o do contra. A gente tem medo disso. E muitas vezes nós temos sido cristãos parciais. A gente não pode deixar de falar do amor de Deus, da graça de Deus, sem falar da justiça e da lei dele. Porque o amor de Deus, o amor de Pai que Ele tem por nós está reservado aos seus filhos. Mas para a gente poder viver nesse amor, para a gente não sofrer da ira, do mal do qual o povo de Judá estava condenado, temos que ser obedientes, temos que meditar na palavra. Um verso muito interessante aqui do livro de Jeremias é que o povo dizia: não, nós temos o livro da lei, os nossos sacerdotes estão nos guiando. Ou seja, eles não questionavam, eles não pensavam por si, escutavam o que o líder dizia e pronto, seguia igual um gado o seu líder. Mas não pensavam, meu Deus, será que o que esse sacerdote está falando está realmente de acordo com o livro da lei? Será que isso não é heresia, não? Pois naquela época, os sacerdotes não havia repreensão. Muitas vezes nós, pessoas jovens, queremos manter uma popularidade, queremos ser os caras legais, do bem, e muitas vezes a gente deixa de aconselhar, deixamos de falar a verdade, porque temos medo do que os outros vão achar da gente. E uma coisa muito interessante que eu vejo aqui em livro de Jeremias é que hoje em dia, na nossa época, não é diferente. A gente sabe que vai vir um tempo, aqui no livro de Jeremias fala que o reino da Babilônia iria ter domínio, iria dominar sobre as nações. Israel não iria morar na sua própria terra, por causa da maldade que eles cometiam, das coisas sujas que eles faziam, nojentas, por causa dos deuses nojentos que eles serviam. Eles deixavam de adorar um Deus que nos ama, um Deus que trata a gente como filho, mas eles adoravam deuses que exigiam sacrifícios de bebês, de crianças. Hoje em dia não é diferente. Hoje ainda existe a idolatria. Hoje ainda existe muita adoração de imagem. Uma coisa que eu percebi assim, tem muitos colegas que eu conheço, principalmente de escola, que tem muita gente que adora personagens de anime, tem posters na casa de personagem de videogame e falam nas redes sociais daquele desenho como se fosse um ser humano. Eu vejo aquilo e eu fico assim, besta com aquilo. Eu penso, Senhor, olha onde a gente chegou. E a gente pensa que o nosso Deus não nos ouve, não nos escuta, mas Ele fala conosco. O motivo da gente querer idolatrar muitas vezes é porque nós atendemos à paixão do nosso coração. Nós deixamos de amar a Deus para seguir a paixão dos nossos deuses. Queremos abandonar o nosso Deus e preencher o nosso coração com outra coisa. Mas só que não vai adiantar. As redes sociais, o seu digital influencer preferido, não vai preencher o vazio do seu coração. Apenas Deus pode preencher. Nós fomos feitos
Nós fomos feitos seres dependentes dele. E a melhor coisa de todas é ser dependente de Deus. Porque eu posso dizer, nós, seres humanos, a gente tem força para acertar e errar. Mas pode ter certeza que se você confia na força de Deus, não vai ter erro. Não vai ter erro nenhum na nossa vida. E todos os erros que a gente comete são de nós mesmos. Tudo o que há de bom em nós é Cristo. O que há de mal somos nós mesmos. E isso eu vejo muito na minha vida como cristão. Eu percebo que quando a gente quer tomar uma decisão sem antes consultar o nosso Deus, sem antes confiar nele, sai muito pior do que a gente pensa. Sai muito pior. É Deus que nos capacita, é Deus que nos ajuda. E assim como Deus capacitou Jeremias, assim Deus também está capacitando a gente. As revelações, o livro mais recente que a gente tem na Bíblia agora é o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse retrata que vai chegar um tempo em que o domínio do anticristo vai alcançar o mundo todo. Vai alcançar todo mundo. E será que a gente tem dito a verdade? Será que nós temos alertado os nossos amigos, os nossos irmãos sobre o que há de acontecer, de que Jesus está voltando? Se eu te perguntar hoje que Jesus está voltando, você ficaria com medo? Você tem medo, tipo, ai meu Deus, Jesus vai voltar e se eu ficar aqui na terra? Ou isso é motivo de alegria? Você pensa, não, Senhor, volta logo, Deus, porque realmente, às vezes viver aqui na terra é cansativo. Quem nunca pensou, nossa, Senhor Jesus, volta logo, para mim está sendo um crente errado. Só pode. E Jeremias, gente, vocês vão ler o livro de Jeremias, se preparem, porque é um livro de chorar. Traz muita tristeza a gente vê um povo que é cego, e cego porque quer, porque a realidade da época, os sinais, as guerras, a fome, todo mundo cometendo coisas horríveis estava na frente deles e eles negavam aquilo. Hoje em dia também acontece assim. Está muito evidente que está muito próximo a volta do nosso Deus. Está muito evidente a volta de Jesus. E nós temos nos preparado para isso. Nós temos anunciado o Evangelho. Jeremias, ele teve medo. Ele teve medo. Não é pecado você ter medo, mas a gente deve superá-lo. Porque ele era apenas um jovem. E principalmente numa época como aquela, a posição de um ancião, uma pessoa mais velha, era muito, muito importante. Ninguém ousava questionar uma pessoa mais velha. E naquele tempo, os antepassados, os pais das pessoas, o pai e a mãe davam maus exemplos às crianças, davam maus exemplos. E Deus repreendeu o povo de Judá porque eles estavam cometendo o mesmo pecado dos seus pais. Os filhos viram os pais cometerem os erros, fracassarem na vida, e mesmo assim eles cometiam as atrocidades, cometiam os mesmos pecados. Eu digo a você, jovem, que quer conhecer a Cristo, você tem que mudar. Não cometa os mesmos erros que o seu pai, que a sua mãe cometeu. Pelo contrário, ore pelo seu pai, ore pela mudança da sua casa. Porque você sendo um filho obediente, você vai mostrar, você vai refletir Cristo. Jesus, ele agiu como servo quando veio aqui na terra. Mesmo ele sendo um rei, ele agiu como servo. E assim, se você jovem ser um bom filho, você vai levar um bom exemplo para o seu pai e para a sua mãe. Eles vão ver Cristo em você. E esse testemunho vai trazê-los para a presença de Deus. A gente percebe aqui que viver uma vida cristã não é você ser popular, não é você ser querido por todos, pelos irmãos da igreja sim,
Porque o que a gente menos vê no livro de Jeremias é apoio de pessoas, vindo de pessoas. Jeremias, ele não podia confiar nem sequer nos próprios irmãos dele, nos amigos dele, porque a família dele era falsa com ele. Quando Jeremias estava na presença dos irmãos dele, eles os tratavam bem, mas era só Jeremias sair que nas costas deles, eles começavam a zombar, a xingá-lo. E Deus falou isso para Jeremias. Deus falou, não confie, não fique triste, não fique assim. Seja dependente de Deus. Deus, ele é capaz de curar as nossas doenças. Deus, ele é capaz de curar o nosso pecado. E o motivo de Deus ter permitido que uma coisa tão terrível como essa que aconteceu, que foi a invasão dos babilônios, Deus queria que Israel fosse a nação mais poderosa. E detalhe, Israel sendo uma nação forte, só iria beneficiar as outras nações. Por meio de Israel, as outras nações iriam conhecer a Deus. Mas acontece que quando uma nação que não é temente ao Senhor é forte, acontece o contrário. O povo escolhido, as pessoas que são de Deus começam a ser perseguidas. É assim que está acontecendo em vários países, na China, Coreia do Norte, Colômbia, México. Está assim. E isso é real. E passar por aflições, passar por perseguições, não significa que Deus está nos abandonando, não. Mas Ele traz paz em meio a essas guerras. No meio de uma guerra, um ambiente de guerra é um ambiente muito propício a gente ter depressão, ter ansiedade. E eu já vi muito testemunho de pessoas, principalmente idosos, que já batalharam na Segunda Guerra Mundial. E, gente, era algo terrível, terrível que se passa numa guerra. Muitas famílias que ficavam abandonadas, sozinhas. E isso aconteceu com Israel. E mesmo quando o povo foi preso pelos babilônios, Deus ainda assim providenciou coisas boas, assim como Deus fez na vida de Daniel, assim como Deus fez na Pérsia, na capital Suzã, quando Deus usou a rainha Esté para interceder pelo povo judeu que vivia naquela nação. Ou seja, não importa o ambiente que estava, Deus cuidava do seu povo e Deus era um bom pai para o seu povo. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa, o mais difícil é ser pai, ser uma mãe, porque nós temos a parte mais fácil. Deus, Ele vence por nós, Deus batalha por nós coisas que nós nunca poderíamos vencer, coisas que nós nunca sequer poderíamos passar bem. A gente passa por coisas na vida que precisamos, que Deus mostra que somos dependentes dEle. Mas eu digo, não espere que uma coisa como essa que aconteceu nos tempos de Jeremias aconteça para você ser feliz com Ele. Queira estar na presença de Deus, porque é o melhor lugar onde você está, onde você possa estar. Eu tinha estudado, um tempo desses, sobre o corpo humano, e no nosso corpo humano na química do nosso corpo humano, quando a gente se entrete muito com algo, por exemplo, videogame, celular, essas coisas que chamam muito a nossa atenção e que faz a gente procrastinar, tem a ação de uma substância que é a dopamina. E eu digo a vocês, às vezes você está mexendo no celular, você está ocupando a sua mente com coisas que você não deve ocupar, não são prazerosas, nem sempre, mas mesmo assim a gente quer ficar preso naquilo. E isso é o excesso da dopamina. Mas com coisas que realmente são prazerosas, com coisas realmente boas, como ler um livro, praticar uma atividade física, brincar com alguém, essas coisas saudáveis, a gente só consegue fazer por querer. A gente não é viciado em ler um livro, a gente não é viciado em malhar.
em fazer coisas saudáveis. A gente faz justamente porque a gente quer. Então, Deus, a gente estar na presença de Deus não é a mesma coisa da gente estar mexendo no telefone. Deus, ele não prende a gente. Deus, ele não enche a gente de dopamina. Não é ruim ficar na presença de Deus. Deus, ele quer que a gente esteja na presença dele. Temos que pedir, Senhor Deus, me ajuda, Abba, a querer estar aqui contigo. A queremos estar na presença de Deus. Muitas vezes, eu vou dizer uma coisa, o que salva você não é ler a Bíblia, não é orar. Porque tem muita gente que ora e lê a Bíblia, mas não pratica. Tem gente que ora e lê a Bíblia apenas por ler. Do que adianta você estar aqui lendo a palavra de Deus, sendo que você não a põe em prática? O povo recebia a mensagem de Deus. O povo recebia dos profetas a palavra de Deus. Mas o que adiantava receber a mensagem de Deus se não há prática, se não há uma conversão verdadeira? Nós temos que buscar o Senhor. E nós devemos orar pelos nossos líderes. Devemos buscar líderes justos, líderes que cuidem de nós, orar pelos nossos pastores, pelos sacerdotes. Naquele tempo eram os sacerdotes, né? Nós não podemos ser passivos em meio a tanto mal, em meio a tanta maldade. Nós devemos falar do amor de Jesus e falar que mesmo nós sendo pessoas tão ruins, tão más, tão pecadoras, Deus, ele é capaz de nos amar e nos mudar. E justamente por causa desse mal que há em nós, Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Nós não merecíamos, nunca merecíamos estar salvos, estar na presença dele. Mas ele nos salvou. Aqui, no livro de Jeremias, vê que o que mais importa na vida não é você ser uma pessoa popular, não é você agradar a todos, porque nem sempre a verdade vai agradar a todos. É muito fácil eu chegar aqui, é agradável ouvir que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Deus é misericordioso, e isso é verdade. Mas muitas vezes a gente não quer escutar que Deus está com raiva da gente. Se eu chego numa pessoa e falo, olha, Deus está muito triste, Deus está muito raivoso com você, por você ter feito uma coisa dessas. Se a gente fala isso hoje em dia, vão dizer, não julgueis. É o que mais falam hoje em dia, não julgueis, quando falam totalmente fora do contexto. Mas é claro, quando a gente fala isso para alguém, a gente tem que falar com todo amor, querendo que a pessoa mude. E mesmo Jeremias tendo passado por um tempo tão difícil como esse, mesmo Jeremias ele ter tido que falar coisas tão duras, porque devia causar muito medo, principalmente naquela época em que as pessoas eram tão cegas, tão alienadas espiritualmente, falar de coisas como essas, falar que viria uma nação que iria prender e queria fazer daquele povo escravo. Porque o povo de Israel sabia que eles eram um povo escolhido, sabiam que eles vinham da semente de Abraão, sabiam que eles eram uma nação forte e eles tinham orgulho disso. Porém, por causa disso, eles achavam que podiam fazer tudo. Achavam que Deus iria tolerar as atitudes deles. Esqueciam de Deus, serviam a dois senhores. Aqui em Jeremias, no capítulo 20, do verso 7 ao 9, fala o seguinte: Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Olha, teria que anunciar a violência, a destruição que iria acontecer. Continuando. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso,
vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome? Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. O que Jeremias tinha para falar não eram coisas muito agradáveis, mas mesmo assim ele sentia o desejo de falar, porque isso é uma demonstração do amor a Deus. Nós, como bons servos de Deus, nós devemos falar dele. Porque pensa, se você tem um amigo, algum parente, e essa pessoa ela tem vergonha de falar para você, de falar de você para as outras pessoas. Quando está apenas com você, te trata como amigo, te trata como irmão, mas é só chegar um estranho que essa pessoa começa a te tratar totalmente diferente. Quando alguém tem vergonha de falar da gente, a gente sabe que essa pessoa não ama a gente de verdade. Pelo contrário, a pessoa que a gente gosta, a gente quer falar bem dela, a gente quer falar bem dela para os outros. A gente não tem vergonha em nosso coração de falar de uma pessoa que a gente ama. Do mesmo jeito, nós não devemos ter vergonha de falar de Deus. Não devemos ter vergonha de falar do amor de Deus. Apesar de tudo o que estava acontecendo aqui no povo de Judá, Deus prometeu que iria trazer o povo de volta à sua terra. E que Deus iria amar aquele povo. Deus iria amar aquele povo. O povo viria a se arrepender, iria reconhecer as coisas terríveis que eles fizeram contra Deus e contra o próximo deles, as coisas horríveis que eles faziam em suas famílias. E foi através de um jovem que Deus usou. Não importa se você é homem, se é mulher, se é criança, idoso. Deus, Ele usa você. Deus, Ele quer te usar. E isso é um privilégio, porque Deus, Ele é capaz de tudo. Deus, Ele não depende de nós. Mas ser ativo, falar dEle, faz parte do nosso relacionamento, da nossa comunhão. Então, eu quero aqui encerrar essa mensagem de que você seja um jovem fervoroso, não seja um jovem que se omite em relação ao mal. Não se omita. Fale do amor, mas também fale da justiça de Deus. Porque justamente por Deus Ele nos amar tanto, Ele é justo conosco. E Deus, Ele quer transformar você. Deus, Ele pode usar você. Talvez até para coisas que você não seja capaz, mas Deus capacita. E é isso aí, irmãos. Fica a paz. Agora, o pastor orando. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço. Amém. Muito bom, Nicolas. Deus continue te abençoando. Palavra abençoada, relevante, não só para os jovens, mas para os papais também, para os avós, para as crianças. Palavra que abrange todo mundo. Falou ao nosso coração, viu, Nicolas? Deus continue te usando. Nós vamos então terminar esse culto dos jovens, vamos colocar em pé, vamos orar agora, fazer uma oração pela vida do Nicolas, da família dele, da Sara, da mãe dele. Parabéns, viu, Sara, pelo seu filho. Senhor, nós te agradecemos por este culto aqui, por tudo que foi realizado, pelo louvor, pela comunhão, Pai querido, por esta palavra, Deus, que veio falar aos nossos corações, palavra do profeta Jeremias, da vida do profeta, da postura do povo de Israel, da rebeldia deles. Senhor, nós aprendemos muito, e da volta deles, do perdão, quando eles confessaram. Ó Deus, muito obrigado por ter textos tão importantes, personagens bíblicos que nos ensina, Pai, são os nossos professores, esses personagens, esses livros da Bíblia, para nós termos uma vida diante do Senhor. E o Senhor também levanta
profetas, ó Senhor, homens e mulheres para proclamar a Tua palavra. Concede a eles dons para que façam isso. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor continue conosco, continue abençoando o Nicolas, que ele possa estar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e que seja bênçãos, e que venha proclamar a Tua palavra a muitos, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo nesse ministério que o Senhor concedeu a ele, Senhor. Abençoe a família toda, a Sara, o pai, para que eles possam apoiá-lo, ó Deus, e que eles possam estar sempre na presença do Senhor, com saúde espiritual, emocional e física, para que possam continuar, ó Pai, servindo o Senhor. O Senhor nos deu uma noite abençoada e logo mais um dia também abençoado. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gabriel está acenando lá que teremos um lanchinho, né? Então, oi? E a Del está sugerindo aqui uma selfie. Um, dois, três, quatro. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim